Nessa publicação eu vou mostrar para você que eu não estava sozinho também no meu posicionamento sobre a entrevista concedida pelo presidente Lula à famosíssima revista Time. E você acompanhou aqui provavelmente numa live do nosso canal que assim que as publicações começaram a aparecer na grande imprensa, pelo título das publicações eu já mostrei para você. A imprensa formal, aquela grande imprensa golpista, está procurando formas negativas de mostrar o que realmente aconteceu, praticamente ignorando o fato histórico de um presidente do Brasil ter aparecido na capa da revista Time com a manchete segundo turno, segundo ato para um presidente Lula. Eu vou mostrar para você um artigo do editor-chefe da Carta Capital que basicamente diz aquilo que você viu aqui nesse mero canalzinho em primeira mão. E é claro, com a maestria de quem sentou para escrever um texto, e vale muito a pena você conferir. E como diz ele, Sérgio Liro, a reação ao que disse Lula sobre a Ucrânia fala muito mais sobre a mídia do que sobre o próprio presidente. Acho que você vai gostar desse artigo. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todo dia tem vídeo explicando para você o universo da política de uma forma mais simples e combatendo este mal que ocupa a presidência, que é o bolsonarismo. Senta o dedo no like e no botão de inscreva-se, porque é totalmente grátis e assim você ajuda muito no combate. Por que, Rony? Porque coloca esse vídeo na primeira página e alguns bolsonaristas podem acabar assistindo e podem acabar sendo convertidos. Agora vem pra cá, deixe seu comentário e ouça este artigo aqui. Carta Capital. A reação ao que Lula disse sobre a Ucrânia fala mais sobre a mídia do que sobre ele. Primeiro o aborto, agora a invasão da Ucrânia. Muita gente e gente de respeito, entre elas socióloga Esther Solano, colunista da Carta Capital, sente calafrios quando o ex-presidente Lula toca em assuntos considerados sensíveis. Teme os efeitos na eleição, recomenda a moderação, rogam para o candidato se concentrar em outros temas. Entendo a preocupação, a angústia, mas pergunto: o que Lula deveria fazer quando instado a comentar sobre este ou aquele ponto? Fugir, como aquela funcionária fantasma da Assembleia Legislativa de Goiás? Agredir os jornalistas como Bolsonaro e seus seguidores? Responder bugalhos quando lhe perguntam sobre alho, à moda Paulo Maluf? Recusar entrevistas? Ele que lidera as pesquisas, mas é o representante da oposição e precisa convencer a maioria do eleitorado a apiar o ex-capitão do Palácio do Planalto? O cálculo político tem limites e a mediação não responde à vontade do interlocutor. Nos debates e entrevistas ao longo da campanha, Lula e os demais candidatos serão confrontados com assuntos espinhosos. As cascas de banana estarão espalhadas pelo caminho. O melhor a fazer, como, aliás, fez o ex-presidente nos 2 episódios, é responder com clareza e ponderação. Se não for o aborto e a Ucrânia, será a Lava Jato, José Dirceu, o governo Dilma Rousseff, o suposto radicalismo do PT, a ideologia de gênero. Os petistas podem e devem até querer falar de inflação, desemprego, miséria, fome, mas a agenda pública não é definida pelo diretório do partido. Só os inocentes acreditam que os meios de comunicação tradicional, o autodenominado jornalismo profissional, estão genuinamente interessados em tratar dos problemas reais do país na campanha. Um clique a mais, uma curtida, a polêmica, quanta tentação. Somos o que somos. Vale a máxima do Chacrinha, potencializada pelas redes sociais. Eles estão aqui para confundir, não para explicar. De resto, a reação à entrevista diz mais sobre a imprensa do que sobre o próprio Lula. O ex-presidente, diante das perguntas da jornalista da revista Time, a quem aceitou conceder a entrevista, fez o que esperava-se de um entrevistado. Deu respostas articuladas que fogem da visão maniqueísta da mídia ocidental, da batalha entre o bem e o mal. O ex-presidente condenou in limine Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia, mas não evitou apontar as responsabilidades dos demais envolvidos, ou não há outras responsabilidades nisso. Lembremos de alguns trechos sobre a má vontade das partes em negociar. Aspas aqui para as respostas do Lula. As conversas foram muito poucas. Se você quer paz, você tem que ter paciência. Eles poderiam ter sentado numa mesa de negociação e passado 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês discutindo para tentar encontrar uma solução. Então eu acho que o diálogo só dá certo quando ele é levado a sério.
sobre a atuação do Zelensky, aspas de novo para o presidente. E agora, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentares, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável quanto Putin. Porque numa guerra não tem apenas o culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto Bush. Porque o Saddam Hussein poderia ter dito: podem vir aqui visitar e eu vou provar que não tenho armas. Ele ficou mentindo para o seu povo. Agora, esse presidente da Ucrânia poderia ter dito: olha, vamos deixar de discutir esse negócio da OTAN e esse negócio da Europa mais para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais. A respeito da perda de influência e da necessidade de reforma da ONU, o Lula disse: é urgente e é preciso a gente criar uma nova governança mundial. A ONU de hoje não representa mais nada. A ONU de hoje não é levada a sério pelos governantes, porque cada um toma decisão sem respeitar a ONU. O Putin invadiu a Ucrânia de forma unilateral sem consultar a ONU. Os Estados Unidos costumavam invadir países sem conversar com ninguém e sem respeitar o Conselho de Segurança. Então é preciso que a gente reconstrua a ONU, coloque mais países e envolva mais pessoas. Se a gente fizer isso, a gente começa a melhorar o mundo. Sob a batuta do então chanceler Celso Amorim, Lula implantou uma política externa reconhecida no mundo. O Brasil era uma liderança regional em ascensão, não um pária internacional. O petista sentava-se à mesa principal, ao contrário do ex-capitão, a quem resta, quando convidado a eventos, incomodar os garçons no canto da sala. Sobra ao ex-presidente, portanto, autoridade para expor suas posições, e é bom que o tenha feito sem rodeios e sem medo, agora não depois. O resto é picuinha. Muito bem, como eu prometi para você, é uma posição que tem um alinhamento com o que a gente tem trazido aqui. O ex-presidente Lula não vai poder ficar sem responder a esses temas, e a mídia tradicional fala diariamente em polarização, mas achincalha o presidente Lula quando ele tenta tomar uma posição que estabelece comentários críticos e positivos sobre dois lados, sem uma visão maniqueísta. Você que acompanha o meu canal já me viu falar que a imprensa força um discurso de polarização. E essa é mais uma prova dessa forçação, porque quando ela recebe uma resposta que não é polarizada, ela simplesmente ignora a resposta ponderada e não polarizada e tenta vender como se tivesse sido algo polarizado. Essa é a imprensa brasileira e é por isso que o nosso canal é importante. Se inscreva, senta o dedo no like, acompanhe as notícias diárias pelo nosso canal. Acompanhe também o nosso canal de podcasts, nosso canal de entrevistas, que está crescendo muito, graças à ajuda de vocês. Vou deixar aqui no finalzinho, ó. No finalzinho fica aqui, se você gosta de lives, de entrevistas, clique aqui nesse botão, vai aparecer uma cabecinha aqui, ó, Ronicast. O nome Ronicast, clica aqui, abra o canal, se inscreva, porque isso ajuda muito no trabalho que a gente vem fazendo. Um abraço, até mais, fui!